Sejam todos bem-vindos. Parece que temos pessoas que nos visitam, que retornam. Que Deus te abrace, que a igreja te abrace e te receba com todo carinho. Recebe o nosso carinho. E aqui nós estamos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, para ouvirmos a sua palavra. Nós temos uma série de mensagens nesse semestre que está se baseando na carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós vamos ler um pouco sobre o capítulo 10, do versículo 23 ao versículo 33. Nós vamos ler primeiro e depois nós vamos orar. Vamos conversar um pouco sobre não misture as coisas, é o tema de hoje. Eu gosto de mexido. Mexidão, se me chamar, estou indo junto, tá, gente? Mas não tem nada a ver com o mexidão que nós vamos falar, não. Estou falando de não misture as coisas. Não misturar coisas que lá no passado, lá no Velho Testamento, chamavam assim, santas e profanas, aquilo que era de Deus e o que não era. E Paulo vai falar um pouquinho sobre isso nesse texto. Mas vamos ler isso aqui. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o de outro. Comei de tudo quanto se vende no mercado, nada perguntando por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se, portanto, algum dos incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, nada perguntando por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, sim, digo, não a tua, mas a do outro, pois porque há de ser julgado a minha liberdade pela consciência de outrem. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nessa noite reconhecemos que Tu és soberano, bondoso, amoroso para conosco. O Senhor é aquele que cuida da sua igreja, do teu povo em toda a face da terra, não só aqui. Sabemos que muitos estão reunidos para exaltar o teu nome como Senhor Salvador, como aquele que há de vir para buscar a sua igreja. E nós somos parte dela, Senhor. Vidas que neste lugar escolhemos te ouvir, estar aqui em comunhão, para compartilharmos a nossa vida. Obrigado a Deus, porque o Senhor fala conosco através do Teu Espírito. Buscamos a Tua graça, pois a Tua graça nos basta. Buscamos o Teu perdão, porque os nossos pecados precisam ser perdoados. Buscamos a Tua misericórdia, porque o Teu amor se renova para conosco todas as manhãs. Obrigado pela alegria do Teu Espírito que há no nosso meio e no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, para chegar a esta finalização do capítulo, faz uma lembrança ao povo da cidade de Corinto. Nós já estudamos alguns capítulos e ouvimos alguns ensinos em relação à vida dessa igreja. Uma igreja que transborda a presença dos dons espirituais. Porém, uma igreja que misturou coisas que não deveria ter misturado. E o apóstolo Paulo começa o capítulo falando disso. Ele fala assim, olha, vocês não devem ignorar algo que é um exemplo para a nossa vida como igreja, como povo de Deus. Ele fala assim, olha, vocês se lembram do que aconteceu com o povo no deserto? E ele cita 4 situações que foram negativas e produziram morte no meio do povo de Israel. O fato deles terem saído do deserto, passado pelo Mar Vermelho, com toda aquela simbologia da morte do Cordeiro, do sacrifício do Cordeiro, do livramento dado por Deus, foram levados ao deserto para terem comunhão com Deus. Ali eles dependiam totalmente. Nós não temos deserto no nosso país, talvez a gente não tenha essa experiência. O que você tem no deserto para beber? Areia? O que você tem no deserto para comer? Areia?
Perceba que o apóstolo Paulo chama a atenção daquele povo, daquelas pessoas da cidade de Corinto, usando a travessia do deserto como exemplo. Ele fala assim: olha, nada disso impediu o povo. Eles beberam do mesmo maná juntos, eles beberam da água, comeram do maná, foram alimentados por Deus através dos céus, por milagres um atrás do outro. Isso não impediu que eles misturassem algumas coisas. E o texto destaca 4 coisas. Destaca prostituição, idolatria, tentar ao Senhor, provocar a Deus a sua ira, e a 4ª coisa, murmuração. Eu acho que nenhuma dessas 4 existe nos nossos dias, não, né? As nossas igrejas, ou o nosso povo, as pessoas, a sociedade em que vive, essas 4 coisas não existem mais. Elas não estão presentes no nosso dia a dia, né? Prostituição, murmuração, tentar ao Senhor e idolatria. Nada disso existe mais. Então eu vou pular direto para a segunda parte, porque não temos muito o que falar. Isso não existe no nosso dia. Ou tem? Ou você consegue se enquadrar nisso? Ou você conhece um pouco disso no seu dia a dia, ou você está lutando contra essas 4 coisas na vida das pessoas que estão ao seu redor. Essa igreja, Paulo colocou isso aqui exatamente para mostrar para essa igreja o que eles estavam na bênção e misturando coisas. E coisas extremamente abomináveis ao Senhor. Em uma dessas 4 aqui, se eu não me engano, morreram 23 mil pessoas num dia só. Vocês entendem um negócio desse? Hoje Deus não mata as pessoas por murmuração. Já pensou? Se Deus resolvesse agir um pouquinho assim, sabe? Não precisa matar, não. Só dá um beliscão. Ou dá uma espremidinha só. A Bíblia diz assim: olha, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. A contaminação, a mistura de coisas que não agradam a Deus, aí provoca alguns problemas. Agora dentro da nossa igreja, dentro da igreja também isso acontece, nos nossos dias. E ele fala: olha, isso é por exemplo, para que a gente possa pensar. Ele está falando algo extremamente didático nesse capítulo. Ele fala assim: olha, não ignoreis. O que é isso? Gente, ignorar é não deixar de conhecer. Uma pessoa ignorante não é uma pessoa sem conhecimento, é uma pessoa que não quer conhecer. Ela decide não quero conhecer. Ela ignora. E na segunda parte do capítulo, antes de a gente entrar naquilo que a gente leu e abrir e poder explorar um pouco em relação a esta parte, ele fala de algo que o povo estava preocupado na igreja de Corinto, que era a ceia do Senhor, o dia da comunhão máxima. Eles estavam falando, eles estavam discutindo. O apóstolo Paulo passa a falar com a gente: como é que vocês se reúnem? O que está acontecendo aí no meio de vocês? Vocês estão preocupados com o quê? Que tipo de comportamento? Corinto é uma cidade idólatra, o que dá impressão para nós que as coisas que se vendiam lá no mercado eram sacrificadas a ídolos. Vamos lembrar que no tempo ainda era bem judaizante, muitas coisas não se comiam. As pessoas estavam mudando, né? Estavam tomando uma nova direção de comportamento. A igreja, quando ela foi instituída nessas cidades, a própria sociedade foi mudando, foi se moldando ao Evangelho. E a mensagem era verbal. Para nós é tão fácil, né? Pegar a Bíblia aqui e falar assim: a Bíblia tem 915 mandamentos, e estudar todos e decorar todos os versículos. E sem a Bíblia, você consegue fazer isso? Tira a Bíblia aí, fica uns 2 anos sem ler, e depois você tenta falar os versículos, tenta decorar um texto, falar um texto completo para você ver como é que é complicado. Eu vou relatar alguma coisa sobre a Bíblia. É difícil. Então, no tempo deles, era tudo extremamente complexo.
Eles não tinham essa facilidade de ter a Bíblia, de analisar aquilo que estava acontecendo. Então o apóstolo Paulo vem aqui e fala com eles: olha, vamos olhar para o passado. Eu sei que lá não é nem tempo da lei, tá, gente? Não estou usando isso não. Tem gente que fala assim: ah, mas é Velho Testamento. Não, é um fato antes da existência da lei. E essas coisas aconteceram antes de Moisés entregar a lei para o povo. Então não tinha lei, não era questão de ser legalismo ou ser legal alguma coisa ou contra a lei. Eram coisas que estavam acontecendo que atrapalhavam a comunhão do povo com Deus, que interferiam naquilo que Deus queria para aquele povo. E ele vai falar sobre aquilo que é a ceia, aquilo que é a comunhão máxima, a instituição que Jesus fez para que os seus se lembrassem do sacrifício, do corpo, do derramar do sangue, do perdão. Isso é ceia. Mas é ceia estando junto, corpo, as pessoas, fazendo parte de um só corpo, um só povo, um só rebanho. Isso era assim que o apóstolo Paulo entendia. E passou isso para essas pessoas. E alertou a igreja de Corinto. E quando Paulo fala assim: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, eu falei assim: e agora? Você é conveniente? Quando alguém fala para você: você devia ser uma pessoa mais conveniente, o que você pensa? Que conceito você tem sobre conveniência? Imagina se o apóstolo Paulo estivesse aqui falando: gente, você precisa ser mais conveniente. O seu comportamento tem que ser conveniente. O seu modo de viver como cristão tem que ser conveniente. Essa palavra dá um ar de perda, de que os seus conceitos estão meio... Gente, eu não quero entrar nesse campo, né? Mas você sabe o que é conveniência? Você já pensou em buscar o que significa conveniência? Às vezes não. A gente tem alguns preconceitos em situações que a gente não quer tocar nelas, como: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. O conceito principal de conveniência, sabe qual é? Tudo aquilo que eu posso fazer que produza o bem do outro. Tudo aquilo que eu posso fazer que produza o bem para você. Às vezes a gente usa a palavra conveniência como tipo o jacaré Wally, né? O leão da montanha, estrategicamente saindo pela esquerda ou saindo pela direita. Não sei se vocês lembram desse desenho, né? Alguém lembra do Wally aí? O jacaré, ele vira e mexe, dava um jeito de sair da situação. Ou seja, vou sair de fininho, vou tirar conceitos que não quero tocar neste assunto. Mas o apóstolo Paulo, nos chamando a atenção daquele povo, daquela igreja, ele fala assim: gente, está na hora de vocês pensarem uns nos outros. Vocês estão muito cheios, muito na bênção, está todo mundo transbordando de dons espirituais, mas vocês estão esquecendo o outro. A igreja foi chamada para participar da salvação das pessoas. Participar, a igreja não salva ninguém, tá? Mas a igreja foi chamada, ou seja, eu e você fomos convocados para participarmos. Olha só o que ele fala lá no finalzinho, no 33, olha: como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. Sabe o que quando eu peguei esse versículo, eu falei assim: gente, mas que relação a gente tem em poder participar da salvação do outro? Eu me lembrei da parábola da semente lançada no meio dos espinhos. O apóstolo Paulo está falando algumas coisas sobre consciência, sobre não comer carne sacrificada a ídolos, não participar de culto de demônios, não participar de coisas
que não tem nada a ver com a sua nova vida em Cristo, que isso não seja trazido para dentro da igreja. Ele está falando dessas coisas. E aí ele vai explorar a conveniência de se viver de tal maneira que você possa participar da salvação do outro. Voltando à parábola da semente. A Bíblia diz que, na interpretação lá, que os espinhos são as coisas os embaraços da vida. Quantas vezes nós, com o nosso comportamento, embaraçamos as pessoas? Dificultamos o caminho das pessoas. Ensinamos, evangelizamos, recebemos, cuidamos, e às vezes com o nosso comportamento a gente embaraça. Nós fazemos parte desses espinhos que impedem a outra pessoa de crescer. Nós sufocamos a pessoa. É a nossa parte negativa da nossa religião pessoal. Nós sufocamos pessoas. Nós participamos efetivamente disso. E é isso que Paulo está falando. Olha, está na hora de vocês pararem com isso. Está na hora de vocês pensarem no outro, porque o outro precisa ser salvo, precisa crescer, precisa amadurecer. Ele volta e fala, olha, ninguém busque o proveito próprio. Tudo é difícil, tá? Apóstolo Paulo é assim. Ele não fala coisa, tudo fácil, não. Ele pega pesado. Ele fala assim, olha, você está afim de levar a sua vida bacana, na sombra e água fresca? Primeira coisa, ele vai falar assim, você precisa se reavaliar. Você está na hora de falar assim, olha, muda de posição. É bom a gente ter o cantinho da gente, sossegado, quieto, né? A gente abria lá o café, lá um monte de gente com problema, a gente, vou desviar aqui, né? Vou sair pela tangente. Gente, Deus nos chamou para uma guerra, para uma batalha espiritual muito grande. Não é fácil. Às vezes a gente não está animado, a gente está cansado, a gente está esgotado. Mas o deserto é o nosso lugar. Lugar de depender de Deus, de depender dos milagres de Deus. É aonde a gente cresce, é aonde a gente se fortalece na dependência de Deus, porque a gente pode depender, a gente pode achar que não precisa de Deus, que a gente pode ser autossuficiente perante Deus com os nossos conhecimentos, com a nossa Bíblia só para nós. Comei de tudo que se vende no açougue sem perguntar nada, por causa da consciência. Como é que é o nome do açougue que você compra carne? Bom Jesus, né? Da Boa Morte? Açougue santo não sei o quê? Quer dizer nada. A placa da porta não quer dizer nada em relação a ser santificado, sacrificado, ser colocado diante disso. A questão não é essa. A questão de quem é todas as coisas. O apóstolo Paulo assim, comei de tudo. Lá para Timóteo ele fala assim, olha, a oração santifica o alimento. Esse é o livramento que Deus nos dá, que Jesus nos dá na cruz, de todas as coisas. Nós somos livres, totalmente livres. E esse povo aqui, essa igreja aqui, estava buscando algumas algemas nos pés e nas mãos no comportamento. Prostituição, murmuração, idolatria, tentar ao Senhor, provocar-lhe a ira. E é isso que ele está falando, que devemos estar conscientes no nosso dia a dia. Porque há uma necessidade extrema de que nós, como igreja, olhemos para quem está do lado, para quem está andando conosco, para quem está aqui do seu lado. E eu vejo o apóstolo Paulo extremamente sábio quando ele fala, olha, nem grego, nem judeu, nem aqueles que estão conosco. Ele criou uma terceira figura de pessoas. Ele fala aqui, olha, portai-vos de tal modo que não deis escândalo nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Ele separou.
Todos conviviam juntos ali naquela cidade. A igreja, os judeus, os gregos, era uma cidade portuária, cheia de gente, trançava gente, mas a igreja se portaria a partir daqui, a partir de receber a recomendação do apóstolo Paulo, era de tal maneira que vocês não darão escândalo. Vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, sabemos disso, mas se nós buscamos glorificar a Jesus, ali pela sua obra na cruz, pelo seu evangelho que nós pautamos o nosso dia a dia, a nossa vida fica mais fácil, a nossa luta é sempre ao lado do nosso Deus. Gosto muito do texto quando ele fala assim: olha, se alguma pessoa que não é da igreja te convidar para comer jiló, quiabo, maxixe, alguém gosta disso aí? Minha esposa gosta, eu não gosto não, tá, gente? Vocês, não? Tem mais gente que gosta de maxixe, quiabo. Tem gente que gosta de quiabo, eu não gosto não, daquele negócio não. Tem babinha, não gosto não. Comer de tudo que se puser diante de você. Então a pessoa te convida para jantar com ela ou almoçar com ela, e ela faz uma panelada de frango com quiabo e você não come aquele negócio. Aí você pega de concha, né? Que já é para ver se coa o negócio, né? Você enfia, o Paulo gosta. Quando você faz assim, aquele trem vem, parece uma enguia, né? Que trem. Não vai dar certo esse negócio, né? Mas eu não estou falando não, porque tem que sentar e comer, viu, gente? Isso é conveniência. Um exemplo prático, ele falou, claro. Às vezes a gente fala assim, o que é conveniente? Senta, agradece e come. Vai descer quadrado. Você já comeu uns cubinhos quadrados, a garganta vai falar assim, puxa vida, tá tudo. Mas é para fazer isso. Não por causa da sua consciência, porque você não precisa. Você está livre. Você já é maduro. Mas o outro não é. Mas o outro ainda não está salvo para entender o que você está querendo. Se perguntar, você responde. Não gosto desse trem não. Vai descer não. Já aconteceu isso comigo, tá, gente? Eu estou falando isso com experiência pessoal. A irmãzinha... frango com quiabo, panelada. Eu fui lá com a concha, né? Concha não, com escumadeira, né? Porque botei no prato, comi, não sei o que. Aí um mês depois, a gente conversando, eu falei que não gostava de quiabo. Ela olhou para mim assim: você comeu lá em casa? Eu comi não. Falei assim mesmo, não comi não, meu irmão. Eu dei uma sacudida naquele negócio lá e tirei. Você me perdoa, mas eu não comi não. Queridos, a gente precisa aprender isso. O que é bom para o outro. Vale comer um prato de comida? Tem gente passando fome, a gente está... Um prato de comida, tem gente passando fome. E a gente, não vou comer não, que eu não gosto. Já pensou? Se você quiser ter essa experiência, vai ali, nas beiradas ali, você vai ver um monte de gente deitado na rua, caçando. Me dá R$1, me dá 20 centavos para me terá para comprar um prato de comida. A gente é muito fresco. Desculpa a palavra. Não sei como é que seu pai, sua mãe faz o ovo para ser mexido. Se o ovo tiver meio desmexido, você reclama. Eu gosto de mexido, você fez ele frito. É ovo. É ovo. Digo, porém, a consciência, não a sua, mas a do outro. Pois, por que há de a minha liberdade ser
julgada pela consciência de outro. Por quê? Por quê? Ele deixa no ar. Por quê? Está falando da sua liberdade. Já pensou que coisa impressionante? Nós somos livres. Ele muda no texto aqui. Ele não fala que a minha consciência, porque eu não fiz. Não, ele fala da minha liberdade de escolher abençoar o outro ou não. No 30 ele faz assim, olha, e se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graça. Você pensou? Você dá graça pelo alimento quando abre a panela é frango com quiabo. E agora? E agora? Você ora por uma pessoa que é sua inimiga, que você brigou a vida inteira, ora, e qual igreja que ela vai sentar? Na sua. Porque Deus tem que tratar com você. Eu já vi isso acontecer. Eu orei tanto, uma pessoa falou assim comigo, eu orei tanto, porque eu briguei 20 anos com essa pessoa. Mas tem que vir aqui na igreja que eu frequento? Mas é lógico que tem que tratar com você. Ué. Ou você acha que vai tratar com outro longe? Não, vai tratar na cadeira, você vai ter que consertar tudo. 20 anos para consertar. É assim que Deus faz. Nós não queremos cuidar uns dos outros. Ele vai trazer para cá. Você acha que ele vai mandar para lá? Não, ele vai trazer para cá para ser cuidado. É assim que Deus faz. É por isso que a igreja cresce. Porque você ora pelas pessoas e Deus as traz para você cuidar. Agora, se você orar e falar assim, Deus, manda, como é que é? Eis-me aqui, envia ele. Envia o outro? Eis-me aqui, eu é que vou ser servir. Eu é que vou ser aquele que serve. Eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus é tão bondoso, tão generoso, que Ele traz para você cuidar. Você não tem que ir correndo atrás, não. Ele é tão bondoso que Ele traz a pessoa para você cuidar. E aí você não pode ignorar, é o que o Paulo está falando. Não ignoreis o que está acontecendo. Não ignoreis. Não deixe de conhecer. Não recuse conhecer. Não recuse fazer a obra. Tenha uma vida de tal maneira que o seu comportamento agrade a Deus. E não coíba aquele que você está cuidando de ter uma consciência pesada. Não pesada no sentido de, não, de não poder crescer também. De não poder amadurecer. De impedir a mente dele ficar embolado. Mas por que você fez isso? Por que você... Não, seja claro. Seja objetivo. Olha o 31. Portanto, quer comais, quer bebais. Ele volta lá no início do texto. Que o povo que andava no deserto dependia de beber da água que Deus desse, de comer o pão que Deus desse, outra qualquer coisa, fazei tudo, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A gente gosta muito de ser glorificado, né? A gente gosta muito de um altarzinho, né, pessoal? De ser adorado, de ser reconhecido, de ter os títulos pendurados na parede. Tem gente que coleciona título na parede, gente. Enche, assim. Eu gosto de ir em escritório de advogado, porque o advogado faz isso, né? Propaganda de advogado fica na parede, vocês já notaram? Liga lá assim, tem título de tudo quanto é coisa lá. Cidadão honorário da cidade, cidadão não sei o quê, graduado nisso, graduado naquilo. Percebam que na igreja nós somos chamados para sermos os menores. A pirâmide é invertida. Totalmente invertida. Por isso que há sobrecarga também. Porque são poucos que querem ficar embaixo. São poucos que querem ficar na ponta de baixo. Pega uma pirâmide, né? E vira de cabeça para baixo. E tenta equilibrar uma pirâmide. Muitas vezes dependemos, como igreja, só do pastor. Aí você bota ele assim,
aquele monte, aquela carga em cima. E depois a gente traz os nossos elefantes do dia a dia e colocamos em cima da pirâmide. Cada um de nós traz um. Ó, pastor, você podia me ajudar? Ele já está na sobrecarga. E aí a gente coloca os elefantes no que a gente traz do dia a dia da nossa vida. E ele está falando: façam tudo de tal maneira que o nosso Deus seja glorificado, que o nome de Jesus seja exaltado. Não vamos perder tempo, não. Esse povo estava perdendo tempo, estava atrasando as coisas, a obra de salvação, estava atrasando a maturidade das pessoas. Você imagina uma igreja da bênção, né? Sapatinho de fogo, profecia, tinha tudo lá. Tava que uma beleza. Aí você ia mexer assim, levantar um tapete, prostituição. Ixi. Aí você levanta outro tapete, povo murmurando. Tem como crescer? Tem como desenvolver uma igreja assim? Emperra tudo. Idolatria. Vai emperrando, vai estragando, não anda. As pessoas ficam paralisadas. E aqui no caso específico de Corinto, eles estavam soberbos. Pessoas soberbas, olhavam para si. Olhavam para si. Eu vou ler o versículo 11 para encerrar, o primeiro versículo do capítulo 11, que é o que encerra esse assunto em relação a essas coisas, para que a gente possa guardar. Esse é um dos versículos que abrem espaço para o maior desafio do cristão nos nossos dias. Ele termina esse assunto, essa parte, ele fala assim: olha, está tudo bem com vocês, né? Já conversamos bastante, já falamos sobre esse negócio de que você tem que parar de olhar só para você e deve olhar para o outro. E ele fala assim: agora vocês vão olhar para mim, tá? Apóstolo Paulo. Imagina que o apóstolo Paulo estivesse aqui na frente, vire para você e fala assim: olha, a partir de hoje você vai me imitar, porque eu sou aquele que imita Jesus Cristo. Você vai se comportar como eu me comporto. Como ele dizia: não sou pesado, já fui preso, apanhei, perseguido, cobrinha deu uma mordidinha na minha mão, venenosa, mas não teve problema nenhum, náufrago, já apanhou. Sede meus imitadores. Agora ele fala assim: tudo o que eu fiz foi para que alguns sejam salvos. Esse era o lema dele. O apóstolo Paulo fez tudo para que as pessoas fossem salvas. E nós fazemos quanto hoje nos nossos dias? Para que as pessoas sejam salvas. Não estou falando que é fácil não, tá, igreja? Estou falando que não vai ser desafiante para você não. Aqui é fácil falar. Da porta para fora é difícil viver. Muito. Muito. Mas é desafiante servir a Deus. É aquilo que nós somos chamados para fazer como igreja. A nossa vida, nosso comportamento, a nossa mente, a nossa consciência, a nossa liberdade, devemos usá-la para que outros sejam alcançados por este evangelho que foi pregado por Jesus e que Ele nos conquistou na cruz, que Ele nos transformou com o seu sacrifício ali, com o seu sangue vertido. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, te dê alegria, te dê uma semana bênção pura, que você possa praticar o Evangelho de Jesus, mas o Evangelho genuíno, onde você não misture as coisas na sua vida, porque toda mistura que você fizer pode destruir você. A única mistura que eu falo assim que é boa, positiva, é de um corinho antigo. Lá vem eu com esse negócio de antigo. Que fala assim: Deus está presente entre pecadores como nós, pronto para salvar, pronto a perdoar. Alguém conhece esse corinho?
Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Ele irá ouvir nossa oração, nossa do vai sobre se levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto a perdoar. É isso, queridos. Que Deus te abençoe. Deus está presente no nosso meio. Essa mistura é boa. Essa mistura é vitoriosa. Amém? Vou chamar o grupo de louvor. Nós vamos cantar, agradecendo ao Senhor. Que Deus te abençoe. Não falte. Venha mais vezes. Venha estar conosco. Queremos exaltar o nome de Jesus como Senhor e Salvador, como eterno Deus, como aquele que é o nosso bom pastor, né? O nosso bom pastor. Queremos ouvir a sua voz, queremos aprender do seu evangelho e queremos principalmente crescer na graça e no conhecimento, para que outros possam ser salvos, que possam ser abençoados, em nome de Jesus.